Que a paz de Jesus e de Deus, nosso Pai maior, esteja conosco hoje e sempre. Agradecendo a presença de todos os nossos. São duas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Espero que vocês se sintam acolhidos pelos mentores da casa, pela Anitta. Nós da Casa de Anitta temos a cozinha e nós fazemos curau. Se alguém se interessar, o Carlos e o Henrique, R$5 um potinho maravilhoso, daquele que se come rezando. Ele fez hoje um fresquinho maravilhoso, né? Ficou expert, Masterchef. Né? Quase. É muito bom. Minha mãe vem, a Alicinha, matriarca da casa, ela vem. Será que o Carlos vai fazer curau? Tá. Santa de Deus, pelo amor de Deus. O homem do ovo está vindo, vendendo a R$20, 30 horas. Deus abençoe as pessoas, ok? Então a gente vai fazer sem mais delongas. Hoje a gente está recebendo mais uma vez a Margarida, nossa querida irmã lá de Mirassolândia, trocando experiências, né? Estávamos agora há pouco, como é o povo de lá, como é o centro de lá, sempre, né? Sempre. Ok? Seja bem-vinda, viu, Margarida? Mais uma vez. Desculpa. Por que Margarida? Margarida, Esmeralda, olha só que diferença. Bom, enfim. E vocês não me corrigem? Todo mundo fica olhando, fala assim. Não, Mateus, você é o único que prestou atenção no que eu estava falando, filho. O único, gente. Rosana, está escrito Esmeralda, mas pode falar, não precisa ter medo, não. Rosana, você errou aqui, tá doida? Bom que ele mostrou que está prestando atenção. Então, não pode, eu sou brava, mas pode. Eu erro. Eu chamei, você não escutou? Não, mas pode falar alto, Rosana. Pode falar. Mas enfim, é válido. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Tá? Vamos lá então para a nossa prece e a gente já começa com a palestra. Sempre agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a presença dos nossos benfeitores espirituais que aqui trabalham, sob a autorização, o amor de Anitta. Que todos, ao chegarem aqui, possam sentir a energia salutar que essa casa emana, que possam sair daqui, todos nós, inclusive trabalhadores dessa casa, melhores, recarregados na nossa energia, com a nossa fé e esperança mais fortalecida, e que a gente possa, neste momento, pedir aos mentores da casa que inclua a nossa querida irmã maravilhosa, para que ela toque o coração de cada um aqui presente e ser uma noite assim, mais uma noite abençoada. A gente saúda também os nossos irmãos desencarnados que aqui se fazem presentes, que aqui foram conduzidos também, porque eles também, como nós, almejam o fortalecimento espiritual para continuar cada um com a sua jornada evolutiva. Obrigada, Senhor, que esta noite seja maravilhosa e que a gente possa absorver as palavras da nossa irmã e principalmente colocá-las todas, uma a uma, em prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que Jesus nos abençoe e abençoe a nossa irmã, hoje e sempre.
Boa noite a todos. É isso. Uma encarnação do Margarida, outra Mariana, outra Esmeralda, não é? Às vezes a gente se melindra, não é? Mas nós não devemos nos melindrar nunca, porque nós estamos nesta situação. Daqui a pouco, não mais, porque os dias, eles nos transformam o nosso campo sentimental, transforma a nossa maneira de enxergar as coisas, transforma a nossa maneira de ver a vida, transforma os nossos pensamentos e transforma os nossos conhecimentos, né? A nossa religião espírita, ela é a que mais exige da transformação do nosso conhecimento. Nós precisamos alterar o nosso conhecimento. E o que nós estamos fazendo para mudar esse nosso conhecimento? Porque muitas vezes, lá atrás, há 10 encarnações, eu já conhecia 80% do que eu conheço. Eu paro, muitas vezes eu paro, e só dou uma alavancada por conta do meu sofrimento, mas eu posso parar? Não. Conheça a verdade vos libertará. Então nós precisamos de conhecer a verdade. Mas conhecer a verdade nem sempre é bom, né? Porque tem muitas religiões que falam que a gente pode pecar muito, mas aí a gente se confessa com Deus e pronto, lavou a alma, né? Na minha família tem isso, pode pecar bastante, confessou com Deus, acabou o nosso pecado e punição. Eis aí o nosso medo, o medo dos espíritas, né? Porque a gente sabe que Jesus falou a Pedro: embainha a tua espada, porque quem fere pela espada perecerá. Ou Jesus falou errado? É os espíritas que estão falando isso? Não, é Jesus, não é? Então nós temos que ter medo sim do pecado, porque ele não nos agrada, porque ele fica gravado na nossa moral, tá? E muitas vezes, ou seja, 100% das vezes que um espírito já no plano espiritual sofre, ele sofre por conta da moral não elevada. Ele sofre por conta do próprio sentimento em posse do que fez. Mas é tão bom vir para a Terra, né? Porque a Terra significa misericórdia divina. Vai, meu filho, vai para a Terra, que você vai esquecer tudo que você fez. Eu vou te dar uma nova oportunidade. É isso que Deus faz com a gente. E às vezes a pessoa fala assim: eu não acredito em Deus. Como não? Olha que maravilha, que oportunidade que Ele está dando para a gente recomeçar. E esse recomeço não é só nessa encarnação. Não. Além dessa nossa reencarnação, cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar. Então, a gente tem que fazer uma análise de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu erro, o que eu ainda persisto no erro. Vamos perguntar para mim: Esmeralda, em que você erra ainda? Ixi, eu não erro quase nada, eu sou boazinha. Se eu
pensar desse jeito, é porque eu não estou me analisando. E o primeiro passo é o autoconhecimento. Quando a gente não se analisa, a gente se acha perfeito. Correto? Está tudo bonitinho. É todo mundo que nos prejudica. Eu não prejudico ninguém. Eu sou reflexo do que os outros fazem comigo. Não é assim? Ah, mas você ofendeu lá fulano. Mas também olha o que ele fez para mim. É sempre na nossa vida a gente recebendo presentes, tá? No mundo físico a gente recebe presente de todo mundo, toda hora, o dia todo. Mas, ora vem presentes bons, ora vem presentes ruins que eu não gosto. E quando eu recebo um presente, eu posso abrir esse presente, eu vou falar, esse eu gostei, quero para mim. Eu olho e falo, esse eu não gostei, fica para você. É o meu livre-arbítrio, não é? Então, quando uma pessoa nos magoa, eu posso pegar o presente ou eu posso não pegar o presente? Eu posso não querer esse presente. Mas é isso que a gente faz. Ó, veio, me maltratou. Ah, eu estou do mesmo jeito. Pode voltar com a tua mágoa. Comigo está tudo bem. É isso, gente? Não. A mágoa vem. Como eu sou uma pessoa de moral não elevada, eu estou no mesmo nível vibracional daquela pessoa que me magoou. O que eu vou fazer? Abraço aquela mágoa. Vem, presentinho. Vem que eu quero ficar magoada. Olha, gente, como que a gente não se conhece? Agora, se nós fizermos o contrário, a pessoa chega e faz algo para mim que eu não gostei, eu fico quieta. Mas o campo sentimental meu não ficou quieto. Me fez mal, me trouxe uma dor de estômago, me trouxe uma dor de cabeça. Eu não revidei. Eis aí o primeiro passo. Mas o segundo que eu teria que dar também, eu não dei. Eu trouxe para dentro de mim e eu me magoei e eu fiquei mal. Tá certo? Quando a gente faz uma autoanálise, não revindei, vou passar aquela situação a limpo. O que é passar a situação a limpo? Vamos rever a situação do que a gente passou no nosso campo sentimental. A hora que a Maria chegou perto de mim e falou aquele monte de coisa para mim, o que eu senti na hora? Senti uma fúria. De onde veio essa fúria? Veio de dentro de mim. E por que veio essa fúria? Por que ela chegou? Ah, porque ela já estava aqui. Eu só liberei. Correto? Porque tem pessoas que a fúria não vai chegar. Não vai chegar. A pessoa vem, magoa ela, e ela nem se deu por conta de que a pessoa tinha aquela intenção de magoá-la. Veio e falou, tudo bem. O que chama isso? Humildade. E o contrário, quando magoa, o que chama? Orgulho. Aí caiu a ficha. Se me magoou, se
Se eu sentir mal é porque eu tenho orgulho. Então o que nós temos que combater em nós? O orgulho. E como que eu vou combater o orgulho em mim? Aí é que está o problema. Como que eu vou combater o orgulho? Trabalhando ele. Primeira coisa, eu sou orgulhosa. Do dia para a noite eu posso tirar o orgulho de dentro de mim? Ó, amanhã já não vou ter mais orgulho. Pronto, resolvi. Não. Eu vou combater o orgulho em mim cada vez que eu reconheço ele em mim. Percebe, gente? Nossa, essa situação foi uma situação de orgulho. Essa situação que eu tive esse sentimento foi uma situação de vaidade. Essa situação que eu tive foi uma situação de amor. Ô gente, eu não sou toda ruim, sou? Nós só temos orgulho, nós só temos vaidade, ganância? Não. Nós também temos algo bom. E olha só, quando a gente começa a observar os nossos sentimentos, nós vamos ver que nós também somos pessoas do bem. Isso faz com que a gente perceba que esse irmãozinho que muitas vezes chega perto de nós e que a gente chama ele de obsessor, é porque ele é igual a... Igual quem? Igual nós. Não é? Então, se chega uma pessoa que é obsediada no centro, fala, olha gente, eu vim aqui porque tem um obsessor que não me deixa. Quem não deixa quem? Quem não deixa quem? Então, se a gente não quer aquele obsessor perto da gente, o que nós temos que fazer? Elevar a nossa moral. E a nossa moral, eu vou conseguir elevar ela do dia para a noite? Nós não vamos nos tornar anjos do dia para a noite, não. Então eu preciso trabalhar. É só isso que precisa? Ó, vou trabalhar no centro espírita pra caramba. E vou me libertar desse obsessor. É um ponto-chave. O trabalho é um ponto-chave. Por que é um ponto-chave? Porque através do trabalho que eu vou movimentar o nosso campo sentimental e vou começar a explorar o amor que existe dentro de mim. É em um ano? Não. Muitas vezes é em 20. Tá? Mas que seja em 20. Nós não vamos só transformar a gente, muitas vezes nós vamos transformar nós, porque nós não estamos só. E o nosso anjo guardião vai nos dar força, cada vez mais força, se eu estiver conectada com ele. Como que eu vou me conectar com o meu anjo guardião? Através do quê? Através da oração. Mas os espíritas têm o costume, o hábito de fazer oração muito pouco. E no livro Boa Nova, a pergunta que se faz para Jesus, Simão Pedro pergunta assim, mestre, quantas vezes eu devo orar? Sabe qual é a resposta de Jesus? O mesmo tanto que você respira. Eu parei a hora que eu vi essa mensagem. O mesmo tanto que você respira. Qual que é o nosso erro? Achar que Deus está longe, que Ele é algo não palpável, que Ele é algo não sentido, tá? Mas é tudo o contrário. Ele tem que ser sentido o tempo todo, ele tem que ser buscado o tempo todo. O que a gente faz? Quando nós estamos com um problema, nós temos que dividir o nosso problema.
psicólogo, ou procura o seu melhor amigo. A gente tem vontade de falar, não tem? Eu preciso pôr para fora. Tudo isso que eu estou sentindo tem que ser colocado para fora, porque aí eu vou me sentir bem. Gente, tem um amigo melhor que Jesus, para a gente contar todo o nosso sentimento para Ele? Só que esse amigo, ele não vai criticar a gente em hora nenhuma. Porque muitas vezes aqui na terra a gente procura um amigo que também não vai nos criticar. Mas para esse amigo da terra, eu vou contar as coisas para ele do meu jeito. Do jeito que ele fala, você tem razão, porque eu quero que ele fale isso para mim. Que ele me fortaleça naquilo que eu quero ouvir. Por isso é o motivo da gente não querer conversar com Jesus e ser verdadeira com Ele, ser franca com Ele. Porque não tem jeito de eu falar assim, o senhor está vendo que eu fiz tudo do jeito que era preciso? Não tem jeito, porque Ele me conhece. Ele me conhece nas entrelinhas. E se eu falar do meu jeito, eu não vou ter coragem, porque eu sei que é mentira. Ele está me vendo. Mas a partir de hoje, gente, vamos conversar com esse nosso amigo maravilhoso, que mesmo se eu contar para ele tudo que eu fiz de errado, ele vai me criticar? Não. Ele vai me entender na minha pequenez. E cada vez que eu faço uma oração, vai ser liberado em mim endorfina, que é um sentimento de paz, de tranquilidade. Isso é provado pela ciência, pela física quântica, que a oração, ela libera endorfina e traz paz para o nosso coração. E nós espíritas sabemos que é através da oração que eu vou me ligar num campo superior que pode estar dentro e pode estar fora, certo? Se eu me sinto bem, eu busquei esse campo superior onde? Dentro ou fora? Dentro. Não é? Aí a gente faz oração, Senhor, me acuda, me auxilia. Senhor, eu vou te buscar nas minhas células do corpo físico, célula palpável, porque ela é energia. As nossas células têm energia. E essa energia é divina. E eu estou acionando essas energias de dentro da minha célula, do corpo físico. Olha que maravilha! Então, quando um espírito chega pedindo prece para os encarnados, vocês acham que a prece dos encarnados tem uma força grandiosa? Sim ou não? Sim. Entendeu por que eles pedem para a gente a prece? Porque ela é envolvida em matéria, tá? Ela é envolvida em matéria palpável. E quando um espírito é inferior e precisa de prece, ele vai sintonizar com a nossa energia palpável. Não é interessante? A prece é tão poderosa que ela pode curar a pessoa. Ela cura. Eu tenho um irmão católico, apostólico, romano, se tiver mais alguma coisa, ele ainda é católico.
Ele acorda 1h todos os dias, faz oração até as 4, tá? Faz oração até as 4. Às 6 horas ele vai na missa, todos os dias, tá? E ele me fala que quando ele está viajando, ele vai em oração e volta em oração. Eu falei, papagaio. Aí ele está com a próstata dele com 8 centímetros. Aí o médico mandou fazer biópsia da próstata. Não deu nada. O médico falou, isso não está certo. Vamos fazer outra biópsia? Fez outra biópsia. Não contente, fez a terceira. Não deu nada. Por quê? Com o que a oração mexe? Com a nossa energia física. Percebe, gente, a importância da oração? Só que às vezes a gente não controla o nosso campo sentimental e a gente fica com raiva. Mas a pessoa espírita, ela tem por obrigação de falar, Senhor, meu amigo, eu estou com raiva, mas eu sei que eu não posso sentir raiva nem mágoa de ninguém. Então eu não estou confortável com esse sentimento. Eu preciso que o Senhor me ajude para que eu não tenha esse sentimento ruim dentro de mim. Porque senão a minha célula vai adoecer. Deus ajuda ou não? Claro que Ele ajuda. E Ele vai tirar toda a nossa mágoa. Ele vai tirar toda a nossa raiva. Porque eu pedi. Pedi e obter. Pedi e obtereis. O que Ele mais quer de nós é que a gente pede o que é preciso. E nos liberar da mágoa é o que eu preciso. Para o meu bem físico e para o meu bem espiritual. Porque as minhas companhias dependem do meu sentimento. As minhas companhias espirituais vai depender do meu campo sentimental. Porque a minha vibração, ela vem mais do campo sentimental do que do pensamento. Porque o pensamento, ele nunca é livre de sentimento. Percebe? Vibrar, sentir, pensar, agir. Olha, primeiro vibra, campo sentimental, vem para o sentimento. Aí eu penso e vem a minha ação. Então, quando a gente entra em oração, eu vou conseguir tudo aquilo de bom que está escrito na boa nova do nosso Pai Celestial. Agora, se eu pedir algo contrário, não virá. Mas tem raiva pequenininha e tem raiva imensa, não é? Quando a raiva é muito grande, eu quero tirar ela de mim ou não? A gente teria que ter vontade de tirar ela de nós, né? Mas vamos pensar que tem lá uma família reunida na mesa, toda feliz. De repente, entra lá 2 ladrões, leva o que essa família tem, dá um tiro nos filhos, na esposa, fere o marido, morre todo mundo, ficou o marido lá machucado, físico e espiritual. É uma raiva pequena ou é uma raiva grande? É um ódio pequeno ou
um ódio grande. Porque falar, tirar o ódio da pessoa é fácil. É fácil? Dá pra gente julgar o outro que não perdoa? Não. Não dá para julgar. De maneira nenhuma. Mas se essa pessoa, ela tem o hábito de dialogar com o amigo verdadeiro dela, vai ser mais fácil. Porque mesmo com esse ódio grandão, ele vai se confessar com o pai. Vai falar, olha o que me fizeram. Eu estou com um ódio muito grande. Se eu ver essa pessoa, eu vou fazer igual. Eu quero matar ela. A pessoa vai ser tão sincera, porque ela é tão acostumada a ser sincera, que vai falar, eu não quero tirar essa raiva de mim, porque eu quero prejudicar essa pessoa. Olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez com a minha família. Acabou a minha vida. Mas ele sendo sincero, o pai vai auxiliar ele ou não? Mas como que vai auxiliar desse jeito? Vai tirar a raiva dele? Ele não quer. E muitas vezes no nosso nível inferior de pensar, nós vamos falar, não quer com razão. Não é? Mas ele se confessa constantemente com esse amigo. Esse amigo vai colocar um véu de esquecimento, amenizando a dor dele, amenizando o sofrimento dele, amenizando a raiva e o ódio dele, para que ele possa continuar vivendo nessa vida com o seu planejamento reencarnatório. Correto? Aí as pessoas falam assim, nossa, não sei como que aquela pessoa vive tão bem, perdeu o marido, perdeu o filho, está lá com uma doença, é uma pessoa alegre, é uma pessoa de bem com a vida. Por quê? Porque tem Deus no coração, tem Deus dentro de si. Olha a diferença de quem não faz oração. Quando a pessoa não faz oração, chega o inimigo, e se ela tem um mau pensamento, vamos pensar que ela tem um pensamento de suicídio, e ela não faz oração nenhuma, aquele pensamento vai ser auxiliado pelos irmãos da escala inferior, certo? E ela não se limpa, ela não toma nenhum passe. Aquele pensamento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A espiritualidade superior quer auxiliar a pessoa, mas ela não está deixando. Eles buscam de todos os lados auxiliá-la. Porque busca. Porque não tem uma só criatura nesse mundo que se encontra sozinho. Há uma pleiade de espírito superior que eles estão caminhando em socorro daqueles que têm pensamentos errados. A pessoa tem que abrir as portas, porque no momento que ela procura, ela acha. Está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. No prefácio, minha netinha de 8 anos, no culto do Evangelho do Lar, todos os dias já decorou, mas também todos os dias, né, gente? Tá doido? E o prefácio, ele vai falar dos exércitos do Senhor que estão por toda a superfície da terra, em socorro de todos os homens. A vida não é difícil se a gente estiver em oração, se a gente estiver em contato com o Pai, porque às vezes a gente não se perdoa de um erro
faz, a gente não tem coragem de olhar para o alto e falar: Senhor, eu preciso de Ti, porque a pessoa se pune. Entendeu? Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos nos confessar nesse sentido de ser verdadeiro, mesmo com os nossos erros. Porque quando a gente entra em oração, imaginemos isso aqui, cheio de sujeira, somos nós com os nossos erros, tá? Cheio de dores, cheio de mágoa, muitas vezes com desespero. Quando a gente faz uma oração bem sentida, toda a sujeira daqui, sabe onde ela vai? Ela vai ficar aqui no final, ó. Porque nós estamos sendo tocados por Deus, tá? Nós estamos sendo tocados por Deus. E a sujeira abaixa. Quantas vezes é para a gente confessar com o Pai? Quantas vezes nós respiramos? Aí eu fiz oração de manhã. Aí eu vou deixar nascer o meu sentimento tudo de volta. A sujeirinha vai começar o quê? Sobe de novo, né? Gente, mas é um tal de sobe e desce, isso basta? Basta subir e descer? Essa sujeira tem que ser o quê? Eliminada. Não tem que ser eliminada? Como que a gente vai eliminar a sujeira daqui? É só na força da oração? Fora da caridade não há salvação. A partir do momento que eu consigo perdoar de coração, a partir do momento que eu começo a trabalhar no bem e movimentar o meu campo sentimental, o meu campo de amor, eu percebo que eu faço parte dos filhos do Pai que vai chegar até Ele. Que eu tenho erros, mas o erro, ele só faz parte do caminho, tá? Por isso que nós temos que nos perdoar. O erro só faz parte do caminho. Dificilmente um espírito nasce simples e ignorante e ele vai sem erro. Dizem que Jesus foi, né? Mas nós não sabemos. Mas dá para falar: eu não tenho erro. Vamos erguer a mão quem não tem erro? Se a gente fala isso é porque a gente ainda não se conhece. Piorou a situação, né? Recapitulando: conheça a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. E eu preciso buscar a oração. Porque quando o Pai mandou Jesus aqui, Ele mandou não para salvar as pessoas dos outros, tá? Ele mandou para salvar o Filho de Deus, veio salvar o homem dele mesmo. Olha que lindo, gente. O Filho de Deus veio salvar o homem dele mesmo. Está no Vinha de Luz, lição 174. E ela começa explicando assim: que as pessoas achavam que Jesus vinha trazer uma nova conduta na política, tá? E a gente ainda fica achando que nós somos certinhos e merecemos uns políticos certinhos, maravilhosos. E eles na época pensavam a mesma coisa. Vocês estão entendendo?
Olha, cobram um imposto da gente imenso. Nós somos praticamente escravos dos políticos. Mas quando Jesus veio, simplesmente, de quem é essa moeda? É de César. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Problema de cada um segundo as suas obras. Não se preocupe com o outro, tá? E a gente tem ainda orgulho, esse orgulho de casta, de nacionalidade. A gente tem orgulho do que nós estamos, tá? Do que nós estamos agora. Tipo assim, vamos pensar. A gente encontra um brasileiro lá na Espanha. Ah, você é brasileiro? Ai, que bom encontrar um brasileiro. Eu também sou, né? É bom encontrar alguém da nossa nacionalidade. Ah, tem as festas de família, hoje em dia, né? Muitas festas de família. Ó, Pianieri, vamos fazer a festa dos Pianieri Fernandes, vamos fazer a festa dos Fernandes. Pessoa com orgulho, fazer camiseta, né? Porque é da família tal. Meu Deus do céu. É da família tal agora. Um pouquinho. Daqui a pouco não é mais. Ah, o meu Timão, o meu Santos, o meu Corinthians, o meu São Paulo, o meu Palmeiras, o meu time e o dos outros. Olha o orgulho até no time. O meu filho, a minha posição social, isso tudo chama orgulho. E Jesus, quando veio na terra, ele quis abolir tudo isso. E ele fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Tudo isso é passageiro. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu é minha mãe, é meu irmão. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, meu Deus, o meu filho morreu, eu nunca mais vou ter ele aqui. Olha que asneira que a pessoa fala, gente. O amor morreu? Não. Aquele filho que deixou o corpo físico, ele também faz parte do processo. Ontem, eu tinha um corpo jovem, com 15 anos. Não passou? Eu estou aqui chorando meu corpo jovem. Ontem eu tinha um serviço sofrido. Aposentei. Eu chorei. Passou. Nem um dia é como o outro. Então ninguém perde ninguém a partir do momento que você ama esse alguém de verdade. Tudo está em transformação constante. Nunca, no meus 61 anos de vida, eu tive um dia igualzinho ao outro. Todos os dias da minha vida é diferente. Todos os dias há transformação. E todos aqueles que amam, eles vão se buscar em todos os cantos, mas o Pai quer que a gente ame a todos, que a gente auxilie a todos, que a gente possa fazer uma autorreflexão do não julgamento, mas do amor universal. Porque se quando eu converso com Jesus, Ele não me julga, Ele só
pessoa me ama, por que eu tenho que fazer diferente? Então, que nós possamos também amar e não julgar. Que Jesus nos abençoe. Que palestra linda. Eu estava lembrando quem estava na aula ontem, a Ellen, o Carlos, a Bia, da Fer. Né? Foi bem a aula da Fer. Ontem nós estamos estudando o céu e o inferno, a gente está no final já do livro. E a monitora da aula, eu brinco que a gente faz uma sessão de terapia com ela toda segunda-feira, porque ela consegue pegar a essência do estudo e trazer no nosso dia a dia. Você falava da reflexão, da auto-reflexão, e ontem ela dava a dica da gente fazer um diário terapêutico. Eu estava pensando, por que não um diário terapêutico com Jesus, meu querido Jesus, foi meu dia, como foi meu dia, o que eu fiz, de se revelar mesmo. Então, numa conversa, para quem não consegue conversar, está aí uma outra dica, porque eu estava pensando dessa forma. E a gente tem falado muito no poder da oração também. A gente vem a várias aulas falando dessa questão da oração. A gente começou Espíritos Endurecidos ontem, também no finalzinho já do livro. E todas essas mensagens que vêm desses Espíritos, eles falam muito do poder da oração. E a gente tem falado muito disso, que a oração ajuda, a oração transforma. Então, assim, foi perfeito. É isso que a gente tem, é a auto-reflexão, esse olhar para dentro, e falar. Porque você falando, eu estava lembrando do meu dia de hoje, ai meu Deus, o orgulho falou tão alto. E falávamos também dessa questão. Eu brinco muito, que quando o mesmo problema se repete várias vezes, algo eu não aprendi, algo eu tenho que mudar, algo eu não estou sabendo fazer. Porque a hora que a gente muda, o problema desaparece e não volta a acontecer mais. Então, são as reflexões que a gente tem que fazer da nossa vida e do nosso dia a dia. Estamos aqui para melhorarmos, para evoluirmos. E a evolução, a reforma íntima, como o nosso palestrante semana passada falou, é isso. É se autoavaliar, é olhar internamente e ver aquilo que a gente precisa mudar no nosso dia a dia. E nós, para sermos pessoas melhores, para chegarmos nesse amor tão lindo que a gente tem aí no exemplo de Jesus. Obrigada, Senhor, foi maravilhoso. Vamos para a peça? Estamos nesse momento com tantas lembranças, com tantas frases ditas com Jesus. Lembrar dele, lembrar da sua passagem aqui no nosso planeta, de quão maravilhosa foi esses momentos em que ele esteve aqui. Quanto ensinamento, quantas curas, quanto amor ele trouxe. Porque ele nos trouxe somente o amor, a compreensão, o perdão, a caridade. Foram os maiores ensinamentos do Cristo. Temos tantas parábolas, temos tantas histórias, mas todas se resumem em amor e caridade. Amor ao nosso próximo, amor àquele que está ao nosso lado, seja a família, seja o amigo, seja o companheiro de trabalho, até aquele que cruzamos na rua, no mercado. Quanto amor Jesus tinha e quanto amor nós temos, porque nós temos essa essência de Jesus dentro de nós. Essa caridade que Jesus tanto fez habita dentro de nós, em nossos corações. Só precisamos dar abertura, dar espaço para que ela possa vir à tona, porque nos escondemos atrás do orgulho, da vaidade,
nos escondemos atrás de ações, com medo de deixar florir esse amor e essa caridade, com medo de parecermos fracos, parecermos ridículos perante a todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos refletir, vamos nos autoanalisar e vamos deixar esse amor, essa chama dentro de nossos corações aflorar, trazer para o nosso dia a dia. Tenho certeza que com o amor, com a caridade, com a autorreflexão e com as mudanças, seremos muito mais felizes e estaremos cada vez mais próximos de nosso irmão Jesus e de Deus, nosso Pai maior. Que tenhamos uma semana abençoada. Que Jesus, que a espiritualidade amiga, que habita a nossa leitura, possa nos derramar todas as bênçãos e tudo aquilo que se faz necessário para que a nossa recuperação, para a nossa tranquilidade, para que voltemos aos nossos lares em paz, realizarmos preenchidos com o amor e com o carinho de Jesus. Que assim seja.